Tá? Vamos lá, gente, começando, vamos falar da nossa Constituição Federal, a parte do ICMS. A gente vai começar fazendo o estudo do ICMS, tá? Vou deixar ITCMD PVA mais lá para frente. Então, ainda vou decidir se a gente mata todo o ICMS ou começa com o ICMS e antes de entrar na parte de incentivo já entra com o ITCMD PVA para vocês terem um descanso também de só ICMS, só ICMS. Mas os primeiros dias, as primeiras aulas vão ser sim de ICMS. É ICMS na veia, porque não tem dúvida, é o que vai ser mais cobrado na prova. E é o que você realmente tem que saber, porque quando for para fiscalização, é ICMS. ICMS 90% da arrecadação, gente. Então, é isso que vocês têm que dominar. Ok? Beleza, vamos começar aqui então a Constituição Federal. E um detalhe importante, mas Alan, por que você vai, já que o professor Luiz Mendes vai tratar também de ICMS, né, vai tratar da Constituição Federal, por que você vai falar de ICMS? Primeiro, porque a primeira aula que vocês estão tendo agora é comigo. E eu imagino que você tenha pessoas que já têm experiência aí, já conhecem um pouco de ICMS, mas tem pessoas que estão começando agora. E não adianta nada eu começar a falar de incentivos com vocês, né? Não começar a falar da legislação específica, apuração, regime de pagamento, crédito presumido, sem que vocês tenham aquele conhecimento geral e necessário do ICMS. Então, vou começar tratando sim da Constituição Federal, a parte geral ali, não só de ICMS, como de TCMD e IPVA, porque isso é mais do que necessário, é essencial que vocês dominem esses aspectos fundamentais do imposto. Porque a partir do momento que você domina esses aspectos mais fundamentais, a parte da não cumulatividade, não incidência, a repercussão quando você tem uma isenção, uma não incidência, operações interestaduais, tá? Quando você domina esses fundamentos, fica muito mais fácil para você, quando a gente for tratar da legislação específica, apreender, tá? Conseguir assimilar aquilo que eu vou trabalhar com vocês. Tudo bem, gente? Então, por isso, a gente vai, sim, começar com a Constituição Federal e vocês vão ganhar um reforço quando tratar lá com o Luiz Mendes. Eu vou, eventualmente, citar alguma coisa de jurisprudência, STF, STJ, mas legislação tributário é mais a norma seca que é cobrada mesmo. Como eu falei, a norma e sua aplicação ao caso concreto. Só que em direito tributário, você pode ter essas discussões mais filosóficas, de acordo com a jurisprudência superior, STF, STJ, tal, qual é o entendimento sobre isso, sobre aquilo, e aí o Luiz Mendes vai trabalhar isso com vocês. Mas sempre que eu achar necessário, vou sim recorrer à jurisprudência, principalmente para reforçar o entendimento. Ok? Então vamos lá. Vamos começar. Ou não? Pronto. Aqui, primeiro, está lá no artigo 155, quais são os impostos de competência dos estados, né? Quais são os impostos que os estados e Distrito Federal podem instituir. E aqui nós temos o nosso querido ITCMD, Imposto de Emissão, Casal, Morte e Doação, né, de qualquer bem e direito. O nosso querido ICMS, que é o que a gente vai começar a estudar. O Imposto sobre Operação de Circulação de Mercadorias, e aqui começa uma polêmica, né? Isso, o ICMS sobre serviço, incide. Serviço municipal de comunicação. Sobre esse serviço, você ICMS. Tá? Outros tipos de serviço, a sua grande maioria, você tem incidência do ISS. Inclusive, a lei complementar que trata do ISS, Imposto sobre Serviço, ISS-QN, né, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, vocês vão ter uma conversa com o professor Luiz Mendes sobre essa lei complementar, tá certo? Mas o ICMS também incide sobre esse serviço, mas restrito a esse serviço, transporte interestadual, intermunicipal e serviço de comunicação, ok? E o nosso IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, a gente vai ver esses impostos aqui. E aí, como eu já disse, vamos começar pelo ICMS. E a primeira polêmica que você tem aqui, regra de incidência, operações relativas à circulação de mercadorias. E aí começa a discussão, o que seria a circulação de mercadorias? Deslocamento físico, ou você tem que ter a mudança de titularidade, você tem que ter uma operação em que a propriedade daquela mercadoria, daquele bem é transmitida a um terceiro. Então, você tem essa discussão, já se alongou por muito e muito tempo, mas começou a ter algumas definições. Vamos lá. A nossa Lei Candir, a Lei Complementar 87/96, aqui trata de normas gerais relativas ao ICMS, e aqui só reforçando, a Lei Candir, ela é um comando da Constituição Federal. A Constituição Federal, lá no artigo 155, parágrafo 2º, diz que lei complementar vai tratar de normas gerais relativas ao ICMS, aí diz lá, vai definir quem são os contribuintes, a base de cálculo
imposto, regime de apuração, enfim, tudo você tem na Lei Complementar 87 de 96, que é a lei que atende esse comando da Constituição. Então, os estados, quando vão instituir, quando vão estabelecer a cobrança do ICMS para os seus contribuintes, devem observar disposições contidas na Lei Candir. Tá? É uma lei complementar nacional, de regras gerais. E essa lei complementar tem que ser observada pelos estados. Em alguns pontos, nem sempre é observada, mas a regra é essa. Se você tem uma norma nacional, de âmbito nacional, relativa, no caso aqui, ao ICMS, os estados, quando vão trabalhar o ICMS, quando vão regulamentar a cobrança do ICMS para os seus contribuintes, devem observar essas regras nacionais. E aí diz na nossa querida Lei Candir, olha só, lá no seu artigo 11, parágrafo 3º, define o que é estabelecimento, né? É o local privado ou público, edificado ou não, próprio de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontram armazenadas mercadorias, observado ainda o seguinte, e essa definição de estabelecimento, o que é estabelecimento para fins de incidência do ICMS, isso é importante, inclusive, para você definir em que momento ocorre o fato gerador do imposto, em que momento nasce a relação jurídico-tributária, em que momento o contribuinte deve o imposto, e que tipo de contribuinte, que local o contribuinte deve o imposto. Essa definição de estabelecimento está, inclusive, na nossa legislação. E eu vou trabalhar isso também com vocês. Já na Lei Candir você tem essa definição de estabelecimento. E diz aí a nossa Lei Candir, é autônomo cada estabelecimento lá. É o princípio da autonomia de estabelecimento. Cada estabelecimento, você tem lá a figura do débito pelas saídas ou pela prestação, o crédito pelas entradas e pela liquidação de serviço, e aí você tem a apuração do imposto. Cada estabelecimento deve, tá, sujeito ali a fazer a sua apuração e recolher o imposto, se for assim determinado pela legislação do Estado. Então, cada estabelecimento, de acordo com a Lei Candir, é trabalhado como uma entidade, uma espécie de entidade autônoma, ok? Em que você tem débitos e créditos assumidos por esse estabelecimento, por essa entidade autônoma. Só que tem um detalhe em relação à autonomia de estabelecimento que eu vou falar na sequência com vocês, tá? Mas está na Lei Candir. É autônomo cada estabelecimento mesmo titular. E aqui, considere-se ocorrido o fato gerador do ICMS quando nasce a obrigação tributária relativa ao ICMS, aqui, ó, na saída, no momento da saída da mercadoria de estabelecimento do contribuinte. Então, saiu do estabelecimento, você tem um débito do imposto, nasce a obrigação tributária relativa ao ICMS, ainda que para outro estabelecimento mesmo titular as transferências. Ora, aqui, nós temos a nossa Bemol, né, para quem é de fora, que está assistindo online. Bemol é uma grande varejista que a gente tem aqui no estado do Amazonas, e a Bemol tem diversos estabelecimentos. Tem ali no centro, tem aqui no Shopping Manauara. Então, veja só, de acordo com a nossa querida Lei Candir, que trata de normas gerais relativas ao ICMS, se você tem uma mercadoria saindo da Bemol, lá do nosso centro, né, lá da 7 de setembro, enfim, saindo lá da Bemol, do centro, e vindo aqui para o estabelecimento da filial do Manauara, você tem a saída da mercadoria daquele estabelecimento do centro, ok? Vindo para um outro estabelecimento pertencente ao mesmo contribuinte. Só que você não tem uma mudança de titularidade, né? Você não tem aí a mudança da propriedade daquela mercadoria, continua sendo a Bemol. Né? Saiu de uma filial e foi para outra. Continua pertencendo a Bemol, Sociedade Empresária Bemol. E de acordo com a nossa Lei Candir, apesar de você não ter essa mudança de titularidade, você tem ali o fato gerador do ICMS. Saiu do estabelecimento, ainda que em transferência, nasce a obrigação tributária relativa ao imposto, ao ICMS. Você tem o débito por essa saída. Isso é o que está na nossa Lei Candir. Então, você observe que, em relação à circulação de mercadoria, inclusive o mero deslocamento pela Lei Candir, você teria ali o nascimento da obrigação tributária, o fato gerador do ICMS. Isso vinha muito bem aí, tranquilamente, tá? Até pouco tempo atrás. E aí, o que é que você tem em relação às decisões de tribunais? Olha só. Nós temos essa súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma súmula antiga de 96, que diz o seguinte: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, a transferência. Então, já é um posicionamento aí do STJ, dos tribunais inferiores, muito bem consolidado.
Meu amigo, você não teve a mudança de titularidade. Tá? Continua sendo aquela mercadoria de propriedade do titular, do contribuinte. Então, a transferência por si só não é fato gerador do imposto, porque você não tem essa circulação jurídica. Tá? Esse é o entendimento aí do Superior Tribunal de Justiça e de vários outros tribunais inferiores, mas ainda assim os estados vinham exigindo, com base na Lei Candir, né, e na sua legislação, obviamente, os estados vinham exigindo o imposto, o ICMS, o débito pela saída, mesmo em se tratando de uma transferência de um estabelecimento para outro. Só que o Supremo Tribunal Federal resolveu acabar com essa brincadeira. Né? Lá em 2021, ano passado, foi julgada essa ação declaratória de constitucionalidade. Não é uma ADI, é uma ação declaratória de constitucionalidade, que o Estado, eu acho que é do Rio Grande do Norte, não tenho certeza agora, mas acho que é Rio Grande do Norte. O Estado foi lá provocar o STF para que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, dissesse o seguinte: olha, meu amigo, pode sim cobrar o imposto na transferência. Só que é aquela situação que o tiro sai pela culatra. Né? O Supremo Tribunal Federal disse justamente o contrário. Olha só que o Supremo, na ADC 49, definiu ali. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos e titular não configura fato gerador do ICMS, ainda que se trate de uma circulação interestadual. Então, mesmo que saia de um estabelecimento para outro, em outro estado, em outra unidade federada, ainda assim você não tem a circulação jurídica, você não tem a mudança de titularidade. Por conta disso, se você não tem a circulação jurídica, você não tem um aspecto negocial, não tem a mercancia, então você não tem o fato gerador do ICMS. Tá lá o Supremo Tribunal Federal corroborando aí já esse entendimento antigo do Superior Tribunal de Justiça. Nas transferências entre estabelecimentos de contribuinte, você não tem a incidência do ICMS, não tem o fato gerador, não nasce a obrigação tributária, ok? A hipótese de incidência do tributo, do ICMS, é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete a circulação da mercadoria e a transmissão de sua titularidade. Mudança de propriedade. Segundo o STF, você tem que ter a circulação jurídica daquela mercadoria. Se isso não ocorre, se é uma mera transferência, então, meu amigo, você não tem o fato gerador do imposto. Tá? É uma não incidência, está fora do campo de incidência tributária do ICMS. E aqui foi declarada a inconstitucionalidade desses dispositivos da Lei Candir. Artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, que trata da autonomia de estabelecimento. Aquilo que a gente acabou de ver, cada estabelecimento é tratado como uma espécie de entidade autônoma, e aí, por conta disso, você tem os débitos e créditos apurados, né, por esse estabelecimento. Então, foi declarada a inconstitucionalidade, não há que se falar em autonomia de estabelecimento, é um único contribuinte, e aí começa as dificuldades. Se é um único contribuinte, se esse contribuinte opera em todo o território nacional, como é que funciona isso? Ele vai ter que fazer uma apuração única? E aí, como é que vai distribuir recolhimento de ICMS? Enfim, também foi declarada inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 1, no trecho, ainda que para outro estabelecimento titular, a transferência, né, o Supremo Tribunal Federal determinou que não tem incidência do imposto na transferência. E aqui você do parágrafo 4 do artigo 13, que é o que trata da base de cálculo nas transferências interestaduais. A Lei Candir até tratava disso também. Quando você tem uma transferência entre estabelecimentos localizados em estados distintos, qual é a base de cálculo do ICMS nesse caso? Já que você tinha incidência do ICMS. Estava na Lei Candir, mas o Supremo Tribunal Federal determinou o seguinte: olha, se não tem ICMS na transferência, não tem incidência, por que vai ter base de cálculo da transferência? Então, hoje você tem essa situação. E aí, meus amigos, eu costumo falar, eu dou aula de pós-graduação, né? Eu costumo falar para meus alunos de pós-graduação. Só decide assim, né? Só decide que não tem ICMS na transferência, que não entende nada de ICMS, tá? Que não entende nada de não cumulatividade. Por quê? Porque você tem uma série de repercussões que a gente vai ver aqui na sequência. E quando você tem, já que você não tem o débito do imposto pela não incidência, como é que fica a questão do crédito? E se você tem estabelecimentos em estados diferentes, como é que fica a questão da apuração? Tudo isso não foi ainda definido. Por isso que essa ADC, essa ação direta, essa ação declaratória de constitucionalidade, ela ainda não foi julgada em definitivo. Tá? Ela está aguardando lá uma definição em relação aos embargos de declaração que foram apresentados pelos estados. Pontos.
Já que não tem ICMS transferência, já que não tem autonomia de estabelecimento, como é que fica a questão do imposto quando você tem operações interestaduais de transferência? Como é que fica a questão do crédito? Eu vou já ver com vocês a questão do crédito quando você tem não incidência e isenção. Se você não tem o débito, como é que fica a questão do crédito? É mantido? E quem é que vai poder aproveitar esse crédito? Nada disso foi expresso até agora no julgamento dessa ADC 49. Então, estamos aí a depender. Seguindo, tocando o barco. Aqui, a principal característica do ICMS, o imposto estadual será não cumulativo. Tá? Aí tem gente que chama de princípio, tem gente que chama de técnica, pouco importa. O que importa é que vocês têm que saber que o ICMS ele é não cumulativo. Aqui, ó, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação da mercadoria ou prestação de serviço, com o montante cobrado nas anteriores. Isso aqui eu chamo a atenção de vocês. Esse, ó, cobrado nas anteriores. Não é o imposto pago, é o imposto cobrado. O que se entende por imposto cobrado? É aquele imposto debitado na nota fiscal, no conhecimento de transporte. Tá? Então, não confundam. Eu já vi pegadinha de concurso assim, tá lá. Pega lá a questãozinha, né? Pega ali o artigo da Constituição e só faz trocar uma palavra. Coloca lá pago. Não é imposto pago, porque o ICMS ele é por homologação, ele é apurado pelo contribuinte, compensando-se dos débitos os eventuais créditos que o contribuinte tenha, pela não cumulatividade. Então, quando se fala de ICMS cobrado nas operações anteriores, é aquele imposto que está na nota fiscal, é aquele imposto que está no conhecimento de transporte, ok? É o imposto que está destacado ali, é o débito do imposto. Pouco importa se lá na apuração de quem está mandando a mercadoria, de quem vendeu a mercadoria, se ele vai ou não pagar, porque ele pode muito bem ter um excesso de créditos e não vai pagar nada naquele mês. Mas ainda assim, o adquirente dessa mercadoria ou desse serviço, né, no caso do conhecimento de transporte, ele vai poder aproveitar esse crédito. Tá? Então, é imposto cobrado. E aí, quando a gente fala imposto cobrado, entenda-se aquele imposto debitado na operação ou na prestação de serviço sujeito a ICMS. Tá? Você tem lá uma nota fiscal, saiu aqui de contribuinte do Amazonas, R$1.000. Tem lá R$180, alíquota 18%. R$180 de ICMS. Esse é o imposto cobrado na nota, é o débito do imposto. Quem está adquirindo, se depois vai ter uma outra etapa de circulação, vai vender essa mercadoria, comprou para revender, esse 180, esse 18%, esse imposto debitado, cobrado, vai poder aproveitar como, via de regra, vai poder aproveitar como crédito, ok? Pouco importa se quem vendeu por R$1.000 essa mercadoria, na apuração dele vai ou não pagar imposto. O que importa é que deu a saída da mercadoria, fato gerador do imposto, debitou lá, no caso, os 180, os 18%, quem recebeu a mercadoria vai poder utilizar isso como crédito fiscal. Imposto cobrado na operação ou cobrado na prestação. Ok? Entendido aí a diferença entre imposto cobrado e imposto pago. Você tem aqui uma cadeia de circulação de mercadorias. Tá? Então, olha só, em cada uma dessas etapas, via de regra, sempre falando aqui que é via de regra, se você tem uma circulação de mercadoria, uma prestação de serviço sujeita ao ICMS, você vai ter o débito do imposto, a cobrança do imposto. E aquele camarada que promoveu a circulação da mercadoria, saída da mercadoria, que prestou serviço de transporte ou de comunicação sujeito ao ICMS, vai levar esse imposto cobrado na sua saída, na sua prestação de serviço para a sua apuração. E se ele tiver crédito relativo às suas entradas de mercadoria, às suas aquisições de serviço, vai poder, desse débito, fazer uma compensação com crédito. Tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma cadeia simples de circulação de mercadoria. Aqui, uma indústria vendendo para um atacadista, mercadoria no valor de R$100, imposto cobrado, alíquota interna, deixa eu ver depois isso, mas no Amazonas, a alíquota modal, o que é a alíquota modal? Aquela alíquota geral, 18%. Vai estar lá destacado lá na nota fiscal ICMS, R$18. Imposto cobrado na saída, débito que leva para apuração. Se essa indústria aqui, uma situação hipotética, tá, gente? Se essa indústria aqui não tiver crédito nenhum, tem débito 18, sem crédito, vai pagar 18. Aqui é imposto pago. Aqui, ó, débito, imposto cobrado. Aqui, depois da apuração, imposto pago. Ok? O atacadista recebeu essa mercadoria por R$200. Repare que ele agregou ali R$100 em relação ao custo de aquisição. É isso? R$200.
Tributando aqui uma alíquota de 18%, 36, imposto cobrado na operação, R$ 36. É o imposto pago? Não. Por que não é imposto pago? Porque, ora, quando ele comprou essa mercadoria que revendeu a 200, pagou R$ 100 aqui e tinha R$ 18 de ICMS, imposto cobrado. 36 dele, cobrado na sua operação de saída, vai levar para a supuração, e aquilo que ele tem de imposto cobrado nas operações anteriores, no caso aqui, essa aquisição da mercadoria, os 18, vai poder utilizar para abater, para compensar com seu débito. R$ 36 de débito, menos R$ 18 de crédito da operação anterior, vou pagar. Só fui cobrado de 36, mas como eu tenho crédito 18, vou pagar 18. Chegou aqui para o varejista vai e vende essa mercadoria que adquiriu por 200, vendeu por 300, debitou 18%. Nota lá, 18% de ICMS, R$ 54, mas adquiriu a mercadoria com ICMS cobrado. Então, aquele imposto de R$ 36 que foi cobrado na nota fiscal da compra desse varejista, vai poder chegar aqui, ó, dos 54, eu vou abater. Isso é a não cumulatividade. O débito do imposto cobrado pela sua saída, pela sua prestação de serviço, aquilo que você tem de imposto cobrado na operação anterior, nas operações ou prestações anteriores, você vai poder abater, ó, 54 menos 36, R$ 18. E aí chega aqui no consumidor final. O que vai poder descontar de imposto aí? Nada, né, gente? Você aqui é o tal do contribuinte de fato. Você que no final das contas, olha só, na sua nota fiscal, na minha nota fiscal, vai estar lá, R$ 54 de imposto. Se você for observar aqui, ó, totalizando, o que foi pago é justamente o imposto pago em toda a cadeia, R$ 54. Então, você aqui, ó, contribuinte de fato, é aquele que suporta o ônus da cadeia de circulação de mercadoria, é onde vai morrer a tributação. Você, no final das contas, ó, suportou aqui, ó, R$ 54 de imposto nessa cadeia de circulação de mercadorias. E você vai poder compensar alguma coisa, você tem a nota fiscal amazonense, não é isso? Você pode chegar lá, você vai lá, espera sortear, e de repente você consegue compensar isso daí, para a mesma parte do que você paga de ICMS, do que eu pago de ICMS, tá bom? Mas aqui, o contribuinte de fato, ele não tem como compensar nada, só o contribuinte de direito. Tá? Quem é o contribuinte de direito? É quem faz a apuração. Tá? É o sujeito passivo da obrigação tributária de ICMS. É quem faz a apuração do imposto, que tem que pagar o imposto, que tem que recolher para os cofres do Estado. Esse é o contribuinte de direito. O contribuinte de fato aqui, ó, não pode se compensar de nada, ok? Só pode chorar. Ok, gente? Tudo bem? Beleza. Eu nem gosto dessa divisão de contribuinte de fato de direito, mas isso aqui eu vou deixar para o Luiz Mendes ter essa conversa filosófica com vocês. Tá bom? Ok até aqui, gente? Estão me acompanhando, né? Pessoal do online, tá de boa aí, Larissa? Tá, né? Então, pronto. Vamos lá. Ainda em relação à não cumulatividade. Então, veja só. Qual é a regra? Você tem imposto cobrado, aquele que depois der uma saída daquela mercadoria, o imposto cobrado na operação anterior para poder aproveitar para compensar. E aí, gente, um detalhe interessante. Quando a gente fala de não cumulatividade, é muito comum você ter aquela ideia de que eu tenho direito ao crédito, eu tenho direito ao crédito, eu tenho direito ao crédito. Não, meu amigo, você não tem direito ao crédito. Você tem direito de débito que você tiver, compensar eventual crédito. Tá? Isso é a não cumulatividade. É o direito à compensação, se você tiver débito. Se você tem débito pela saída e tem crédito pela entrada, você vai poder compensar. Se você não tem débito pela saída e tem crédito pela entrada, você não vai poder compensar. Tá? É exigência. Isso é a não cumulatividade. Tem que ter débito para você poder aproveitar crédito. Se não tem débito, não aproveita crédito. Está aqui, ó. Regra da Constituição Federal. Você que está falando isso, fala, não, está lá na Constituição Federal. Aqui, ó. Parágrafo 2º, inciso 2. A isenção ou não incidência, vocês vão ver esses conceitos lá com o nosso querido Luiz Mendes, tá? Tem aquela questão, na isenção ocorre fato gerador, na não incidência você não tem um fato gerador, enfim. Mas isso eu vou deixar para o Luiz Mendes detalhar com vocês, tá? A isenção ou não incidência, não débito, não tem débito na operação, isenta ou não incidente, tá? Salvo determinação em contrário. Então, olha só, aqui é a regra geral, mas você pode ter uma exceção à regra geral. Então, regra geral, isenção ou não incidência.
não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. Ora, se você tem uma saída isenta, você não vai ter o débito do imposto. Então, quem está cobrando, ou quem está adquirindo essa mercadoria, tem imposto cobrado na nota de aquisição dele? Não tem. Se não tem imposto cobrado, não tem o que se creditar. Essa é a regra. Tá? Então, quando você tem uma saída de uma mercadoria, uma prestação de serviço, em que você não tem a cobrança do imposto, por isenção, por não incidência, por redução de barra de cálculo, nesse caso, isenção parcial, que eu vou já comentar com vocês. Então, quem está adquirindo essa mercadoria, quem está adquirindo esse serviço, não vai poder usar esse crédito, porque não tem imposto cobrado. Simples assim. Tá? Se não tem débito, não tem imposto cobrado, quem está recebendo a mercadoria, recebendo isso, não tem o que se creditar. Entendido aqui? E a outra consequência da isenção não incidência. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. É o que eu falei. O que é o princípio da não cumulatividade? Do débito que você tenha pela saída, pela prestação de serviço, saída da mercadoria e prestação de serviço, você vai poder compensar crédito que você tenha pelas entradas. Se você não tem débito, ainda que tenha tido o imposto cobrado na entrada, você não vai poder aproveitar crédito algum. Essa é a regra. Quer dizer, então, se por acaso eu comprei mercadoria por R$1.000, essa mercadoria foi cobrada imposto, estava lá destacado, R$180. Só que quando eu vendi essa mercadoria, foi uma isenção, não tive imposto cobrado na saída. Vendi por R$2.000, não tem imposto porque a operação é isenta. Eu não vou poder pegar esse valor de 180 lá e levar, aproveitar isso, esse crédito, levar para outro período? Não, essa é a regra. Se você não tem débito na saída, se você teve crédito pela entrada, você não vai poder aproveitar. Você vai ter que anular esse crédito. É uma regra do estorno, que a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for trabalhar regulamento ICMS, Lei Complementar 19. Ok? Então, eu quero que vocês fixem isso. Se você não tem débito, regra, você não aproveita crédito. Essa é a regra. Ok? Mas pode ter exceção? Pode ter exceção. Mas tem que estar expressa na legislação. Isso aqui é outro ponto interessante também. A exceção tem que estar sempre expressa na legislação. Se você tem lá a norma que institui uma isenção de ICMS para determinada mercadoria, para determinada operação, se essa norma não deixa lá expressamente dito que você mantém o crédito, qual é a regra? Você anula o crédito. Tá? Isso pode acontecer para confundir também vocês. Mas espera aí, eu tenho aqui a norma que deu isenção, não fala nada que eu tenho que anular o crédito. Pouco importa. Se não fala que você pode manter o crédito, qual é a regra? Anula o crédito, não aproveita o crédito. Então, a regra é, não tem débito, não transfere crédito e não aproveita crédito da entrada. Para você poder aproveitar o crédito, ou para que o adquirente aproveite algum tipo de crédito, tem que estar expresso na legislação, que você mantém o crédito, ou que quem está adquirindo a mercadoria com uma isenção vai poder aproveitar algum tipo de crédito. Nesse caso aí, entra no campo do benefício fiscal, que a gente vai ver mais tarde, ok? Que, inclusive, é o nosso caso aqui da Zona Franca de Manaus, que a gente vai ver lá no final. Quando você está aqui na Zona Franca de Manaus, adquire uma mercadoria para revender, para comercializar, para servir de insumo industrial aqui para quem está na Zona Franca de Manaus, você tem uma operação com isenção, sem débito. Sai de outro estado, sai do interior do Amazonas, sem débito do imposto, sem cobrança do imposto, porque a operação é isenta. Só que você aqui dentro vai poder aproveitar um crédito presumido. Que é isso, lá? Vamos ver depois, né? Vamos com calma, tá? Com partes, tá? Mas você vai poder aproveitar um crédito. Mas por quê? Porque a legislação, o Estado concede expressamente esse crédito, ok? Mas e quem mandou com isenção? Vai poder manter o crédito? Em algumas situações, sim. Mas por quê? Porque também está expresso isso na legislação. A regra, não tem débito, não transfere e anula a entrada, crédito à entrada. A exceção tem que estar expressa na norma. Ok, gente? De boas? Vamos lá. E aqui, para reforçar o nosso entendimento, algumas ações aqui decididas pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Aqui,
Consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal, a isenção ou não incidência acarretam, em regra, a anulação do crédito, ok? Referente à operação anterior, devendo, aqui que eu reforcei com vocês, né, já falei para vocês, devendo a exceção prevista expressamente em lei. Então, está aqui, gente, nem adianta questionar, o próprio Supremo Tribunal Federal deixando bastante claro. Meu amigo, para você transferir algum tipo de crédito, para você aproveitar algum tipo de crédito de entrada, se aquela operação ela é isenta, não tem débito, tem a não incidência, tem que estar na norma, tem que estar na lei. Se não tiver na lei, amigo, esquece, vale a regra geral lá. Não transfere crédito e anula o crédito da operação anterior. Aqui, ó, salvo determinação encontrada da legislação, a não incidência do ICMS acarretará a anulação do crédito relativo aqui. E aqui esse é interessante, olha só. Repercussão geral, recurso extraordinário, tá? 635.688. ICMS, não cumulatividade, interpretação aqui da Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 2º, inciso 2. Redução da base de cálculo. Redução da base de cálculo corresponde a uma isenção parcial. O que é uma redução da base de cálculo? Pegando lá aquele exemplo que eu dei para vocês. Você tem uma mercadoria no valor de R$1.000, uma mercadoria no valor de R$1.000, via de regra, operação interna, imposto tributado a 18%. 18%. E aí você tem uma norma que diz o seguinte, olha, essa mercadoria, essa operação aí, você tem a lei determinando que ela vai ter uma redução da base de cálculo do ICMS de 50%. Então, a base de cálculo cheia do ICMS seria R$1.000. Como ela tem uma redução da base de cálculo, a base de cálculo que seria R$1.000 vai passar para quanto? Para 500. E aí, sobre esses 500, você vai aplicar a alíquota, 18%. Vai dar os 90. Então, olha só, em vez de pagar 180 em cima da base cheia, você vai pagar 90 em cima de uma base reduzida, no caso aqui 500, 50% de redução da base de cálculo. Então, o que é que o Supremo Tribunal Federal diz? Quando você tem, repare o seguinte, aqui, ó, a Constituição fala o quê? Isenção, não incidência. Né? Isenção, não incidência. Não fala expressamente de redução da base de cálculo. E aí os contribuintes questionavam isso. Aliás, ó, meu amigo, a Constituição só fala de isenção, não incidência. Redução da base de cálculo, meu amigo, eu posso aproveitar o crédito integral. Não tem esse negócio aí de ter que tornar o crédito, não. E aí o Supremo foi lá e decidiu, com repercussão geral. A redução da base de cálculo corresponde a uma isenção parcial. Uma isenção parcial, isso mesmo. A anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário. Então, a redução da base de cálculo, ela corresponde a uma isenção parcial. E aí, em consequência disso, se você tem crédito pelas entradas e você tem saídas como uma redução da base de cálculo, proporcionalmente a essa redução, você vai ter que anular o crédito. Vai ter que anular o crédito. Para ficar um pouco mais claro para vocês, olha só. Então, vou pegar aqui, ó. Digamos que você tem... Nossa! Uma mercadoria. Um valor de R$1.000. Aí você tem aqui o ICMS, 18%, R$180, tá certo? Ok. Essa mercadoria saiu de um atacadista e foi para um varejista. Esse varejista pegou essa mercadoria aqui, ó, e vendeu por R$2.000. Só que ele tem um benefício de redução da base de cálculo de 50%. Nesse caso aqui, ó, apesar de você ter aqui a operação no valor de R$2.000, você vai ter uma base de cálculo aqui no valor de R$1.000, ok? E você vai ter aqui, ó, um ICMS, considerando que é tudo operação interna tributada a 18%, no valor de quanto? R$180. Repare que isso aqui é crédito, não é? E isso aqui é débito. Aí você vai, opa, beleza, então aqui vou para a minha apuração. Débito do imposto, 180, não é isso? E você tem crédito relativo à tua entrada no valor de 180. Aí você diz, meu amigo, eu estou por cima da carne seca. 180 de débito, 180 de crédito, não vou pagar nada nesse mês. Só que aí, como se trata de uma redução da base de cálculo,
você tem uma isenção parcial e, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, corresponde à isenção parcial, então você tem que fazer um estorno proporcional do crédito. O teu crédito foi de quanto? 180. O teu benefício de redução da base de cálculo foi de quanto? 50%. Logo, você vai ter que anular proporcionalmente 50% do teu crédito. Então, o que você vai ter lá na sua apuração? Você vai ter aqui, ó, um estorno de 90. Tá? E aí, isso aqui, meu amigo, vai resultar no quê? 180 de débito menos 180 de crédito, zero. Estorno de crédito funciona como um débito, entra como um débito na apuração do contribuinte, de 90. Logo, meu amigo, quanto é que você vai ter que recolher de imposto? Os R$90, tá certo? Então, quando se trata de redução da base de cálculo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, salvo se você tiver expressa norma dizendo o contrário, que você pode manter o crédito, você vai ter que fazer um estorno proporcional, ok? Essa é a regra. Corresponde a uma isenção parcial e, por consequência, você tem que anular proporcionalmente ao crédito. Proporcionalmente ao quê? Ao benefício que você teve. Reduziu os 50%, anula 50%. Alain, a minha redução da base de cálculo foi de 60%. Ora, se você reduziu em 60% a base de cálculo, você vai estornar 60% do teu crédito. Ok? Por quê? Porque você deixou de pagar imposto em cima de 60% da base cheia. Então, você vai ter que estornar 60%. Ok, gente? Entendido? Redução da base de cálculo, isenção parcial, salvo se você tiver lá expressamente dito na lei que você mantém o crédito, você, na sua apuração, vai ter que fazer o estorno proporcional. Tudo bem?